Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Tenho uma coleção com 8 bonecos e eu vou tirar dali 6. A operação aritmética, que significa tirar, perder, reduzir, descontar, é a subtração. No caso, nós escrevemos 8 menos 6, que dá 2. E esses termos eles têm nomes. Nós temos o minuendo, o subtraindo e a conta que quando a gente faz tem uma resposta que se chama resto ou diferença. Vamos fazer um exemplo que é assim, ó. O carro foi inventado em 1885, o avião em 1906. A minha pergunta é, quanto tempo se passou desde a invenção do carro até a do avião? Então nós vamos fazer uma diferença de 1906 com o 1885. Note que eu coloquei assim, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e por aí vai. Então nós começamos lá pela casa das unidades. Eu tenho que tirar 5 do 6. 6 menos 5, 1. Vamos para a casa das dezenas. Eu tenho que tirar 8 do 0. Não tem como fazer isso. Então a gente vai pegar emprestado. A gente vai lá no 9. Esse 9 significa 900, ou seja, 9 dezenas. Eu vou pegar uma dessas dezenas emprestado. Então eu vou ficar com 10 menos 8, 2. O 9 agora só tem 8 ali. Então são 800 ali, né? 8 dezenas. 8 menos 8, 0. E 1 menos 1, 0. Então, se passaram 21 anos desde a invenção do carro até a do avião. Tem um certo campeonato. Ele ocorre em duas fases. Na primeira fase, um time fez 189 pontos. No total, ele fez 345. A minha pergunta é, se nós sabemos que ele fez numa fase uma quantidade e nós sabemos o total, eu quero saber quantos ele fez na segunda fase. Para fazer isso aí, eu vou fazer 345 menos 189. Nós começamos as contas lá pela casa das unidades. Eu tenho que tirar 9 de 5. Não dá para fazer. Então eu vou pegar emprestado. Então o 4 fica 3 e agora eu tenho 15 unidades. 15 menos 9, 6. Vamos para a casa das dezenas. Eu tenho que tirar 8 do 3. Não dá. Então eu vou pegar emprestado lá nas centenas. Então o 3 vira 2 centenas e agora eu tenho 13 dezenas. 13 menos 8, 5. E finalmente, 2 menos 1, 1. Na segunda fase do campeonato, esse time fez 156 pontos. Agora eu vou ensinar para vocês uma maneira de tornar a subtração mais prática em alguns casos. Vamos fazer 5.000 menos 1.243. Primeiro da maneira tradicional. Depois eu mostro como é que dá para fazer isso de maneira mais rápida. Começamos lá pelas unidades. O que eu tenho que fazer? Tirar 3 do 0. Não dá para fazer. Então vamos pedir emprestado para a casa das dezenas. Só que de chegar lá não tem nada. Então vamos lá para as centenas, que também não tem nada. Então vai lá para o milhar. Aqueles 5.000, então eu vou pegar 5, ele vai ficar só 4 milhares e eu vou emprestar para a casa das centenas. Então agora ali tem 10. Agora esse 10 eu vou tirar 1, que empresta lá para as dezenas. Então eu fiquei com 9 centenas. Agora eu tenho 10 dezenas, que pode emprestar uma lá para as unidades. Eu fico com 9 dezenas e 10 unidades. Então note que nesse exemplo eu tive que ir pedindo emprestado, 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 até ver onde dava para pegar. Como é que faz agora? Lá nas unidades. 10 menos 3, 7. Nas dezenas, 9 menos 4, 5. Nas centenas, 9 menos 2, 7. No milhar, 4 menos 1, 3. Vamos ver como é que dá para evitar essa situação de ficar pedindo emprestado, 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 emprestado. É assim, ó. Ao invés de fazer 5.000 menos 1.243, eu desconto 1 do minuendo e desconto 1 do subtraindo. Isso dá o mesmo resto. Então eu vou fazer a conta. 4.999 menos 1.242. Eu tirei 1 do minuendo, 1 do subtraindo. E note como vai ficar mais fácil a conta. É só assim, ó.
9 menos 2, 7. 9 menos 4, 5. 9 menos 2, 7. 4 menos 1, 3. Foi mais rápido de fazer. Deixa eu falar um pouco para vocês sobre a história dos símbolos, tanto da adição quanto da subtração. Lá em 1470, o Regiomontanus escrevia assim, ó, 3 et 2 barrinha 5. Isso aí significava 3 mais 2 igual a 5. Era assim que se fazia naquela época. Então, o sinalzinho que atualmente é o de mais era o et. E o sinalzinho do igual ainda não existia, era uma barrinha prolongada. E a subtração 3 e que 2 barrinha 1 significa 3 menos 2 igual a 1. Os símbolos que nós usamos, essa cruzinha para adição e a barrinha para subtração, eles surgiram em 1489. Mas eles não eram bem como nós usamos atualmente. Era assim, ó. Um comerciante ele botava um sinalzinho de mais para indicar lucro, um sinalzinho de menos para indicar prejuízo. Só que só podia fazer isso com os símbolos. Eles não faziam contas utilizando os símbolos nessa época aí. Então os símbolos existiam, mas com o propósito apenas de indicar se era lucro ou prejuízo. Não se faziam contas com os símbolos. Em 1494, o Luca Pacioli escrevia assim, ó, 3P2 barrinha 5. Isso aí significava 3 mais 2 igual a 5. O P é de plus. E 3M2 barrinha 1 para indicar 3 menos 2 igual a 1. O símbolo de igual ele foi inventado em 1557 pelo Robert Record. Aqui eu mostro para vocês uma página do livro dele em que aparece o sinal de igualdade pela primeira vez. Os símbolos do Record eram um pouco diferentes dos nossos. Note que o símbolo da adição era uma cruzinha, mas ela está um pouco esticada. E o símbolo da igualdade eram as barrinhas paralelas, mas também está bastante esticado em relação ao que a gente usa atualmente. Mas eles surgiram assim. Na linha 2 vocês veem o sinal de menos, que era uma barrinha só que mais comprida do que a gente usa. Bom, e quando que passaram a usar os símbolos que a gente usa atualmente? Em 1631, o Alfred já usava os símbolos da maneira que a gente faz atualmente. Embora ele já fizesse uso assim, demorou algumas décadas até que todo mundo usasse os mesmos símbolos. E para fechar, vamos fazer um exercício que é assim, ó. Aqui eu tenho 4 quadrados. Eu vou preenchê-los com os números 1, 3, 5 e 7. E qual que é o meu objetivo? Como obter a diferença máxima usando esses números 1, 3, 5 e 7 e não vale repetir nenhum algarismo. Como é que nós conseguimos a diferença máxima? Pegando o maior minuendo possível e o menor subtraindo possível. Como é que eu consigo o maior minuendo? Colocando os maiores números, o 75. Esse é o maior número que eu consigo formar com 1, 3, 5 e 7. Já gastei o 5 e o 7. Qual é o menor número que dá para formar? O 13. Então, se eu fizer 75 menos 13, que dá 62, eu obtenho a diferença máxima. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem todamatematica.com.